foco. Vamos falar sobre foco. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma live aqui do Te Cuida. Quem tá chegando aí é a Márcia, Neilde, a Leite, psicanalista integrativo. De qual cidade vocês estão falando? Digite, estão assistindo, aliás, né? Paula, boa noite, Fátima Barreto, boa noite, Maria Tereza, chegou, Silvia, Aline, boa noite, Aline, bem-vinda, Cecília, muito boa noite, quanta gente aqui nesta live, qual a cidade onde vocês estão assistindo esta live do Te Cuida? Sorocaba, São Paulo, maravilha de cidade. Leonor Machado, boa noite. Bom, essa live é sua primeira vez aqui, psicanalista integrativo. Vamos falar sobre foco? Oi, Aline, boa noite. Quem tá aqui? João Pessoa da Paraíba. A Ana, boa noite. A Aline Bahia, boa noite. São Paulo, Martins, boa noite, aqui pertinho. Fátima de João Pessoa. E é a primeira vez? Primeira vez aqui na live, então, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos falar sobre esse assunto maravilhoso que é o foco, né? Olha a Celeste aí, boa noite. Bom, tenho feito uma série de lives, hoje provavelmente é a última live com este livro, Foco Roubado, do Johann Hari, né? Rio de Janeiro, o Henrique fala, aliás, assiste, muito obrigada. Meu nome é Sandra Tia, eu sou terapeuta, criadora do Te Cuida, que é um canal feito para lembrar que você é a pessoa mais importante, em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, de todo o universo. Oi, Celeste, boa noite. E é um canal que eu fiz pra gente falar sobre terapia, né? Sobre amor próprio, sobre autocuidado. E esse assunto do TDAH e da saúde mental tem estado muito em alta. E esse livro do Johann Hari, que é um jornalista do The Guardian, do New York Times, é um livro que precisa ser compartilhado, né? Então, procurem esse livro, comprem esse livro, não é publi, só porque eu gosto muito de trazer um assunto aqui embasado, né, em algo que eu li. E o Johann Hari, por ser um jornalista de veículos tão importantes, ele tem acesso, né, a cientistas, engenheiros, autoridades no assunto, né? E todo o livro, olha, mais ou menos aqui, esse tanto de páginas são só as referências bibliográficas do que ele pesquisou. Então, são mais de 10 páginas somente de referências bibliográficas. Então, é um livro muito rico e muito bem embasado. Não sou Rafael, te conheço, não sou Rafael. Seja bem-vinda aqui a esta live. E então a gente passou aí algum tempo, né, durante as terças e quintas-feiras, estudando este livro, né, trazendo o assunto do TDAH, o TDAH infantil, a alta medicalização para as crianças, que tem sido feito principalmente em países como Estados Unidos e Israel, né? E, enfim, então a gente tem tido um aumento de diagnóstico, e aí o Johann foi pesquisar por que a gente está tão distraído depois dessa questão das redes sociais, porque essas redes sociais são tão viciantes. E ele acabou entrando nessa pesquisa profundamente, e ele fala também, além da tecnologia, né, que a gente acha o mais óbvio, a gente sim está viciado, a falta de regulamentação das redes, né, elas promovem o vício e a gente ainda não está percebendo muito isso, a maioria das pessoas, assim como em 1940, 50, as pessoas não sabiam que o cigarro causava câncer e levava à morte. Hoje a gente sabe, hoje depois de diversos estudos, tem tudo muito bem embasado, mas naquela época as pessoas não sabiam, os médicos
fumavam durante a consulta, as pessoas fumavam dentro do avião, né? Então era uma coisa assim absurda. E hoje a gente sabe que não é legal para a saúde. Assim, da mesma forma, a gente está vivendo uma época que a gente está aprendendo a lidar com essa nova ferramenta e captando aí os danos sem saber direito. Quem sofre bastante com isso são as crianças e os adolescentes, né? Sofrem muito e sofrem com depressão, sofrem com ansiedade, aumenta a taxa de suicídio, então esse é um assunto muito sério. Mas depois de o Johan passar por essa questão, né, do aumento da velocidade da mudança que a gente tem por conta da internet, dessa nossa incapacidade atual de entrar em estado de fluxo e através do estado de fluxo fazer uma boa higiene mental, também temos o aumento da exaustão física e mental por o excesso de estímulos que a gente vive hoje, o colapso da leitura sustentada. Todas as pessoas com quem eu converso têm mais dificuldade para ler hoje do que tinha há alguns anos atrás. Também tem essa questão da mal interpretada sobre a divagação mental. A gente acha que uma pessoa que tem divagação mental é um problema e não é. Ele traz aqui os estudos, né? E ele traz uma nova visão sobre a divagação mental. Quem tiver interesse em assistir esses tópicos que eu já trabalhei, as minhas lives ficam gravadas lá no meu canal do YouTube. Também tem essa questão dessa tecnologia que nos rastreia, né? E nos manipula, principalmente manipula, né? Mas também tem a questão que ele, pesquisando tudo isso, ele chega inclusive na alimentação que a gente tem hoje, que ela é uma alimentação altamente viciante com os ultraprocessados, que eu sempre indico aqui na live para vocês assistirem, o Roda Viva Ultraprocessados, que tá lá, é um Roda Viva recente, maravilhoso, assistam. E aí ele chega na questão das escolas, né, que é o encarceramento das crianças, né, ele fala aqui, o confinamento físico e psicológico das crianças. Então, por todos esses assuntos, a gente já conversou aqui nas lives anteriores. Hoje é a conclusão do livro. É a conclusão do livro, e aí ele chama de A Rebelião da Atenção. O tempo todo, quem quiser digitar, fazer uma pergunta, um comentário sobre o que a gente está conversando, fiquem à vontade. É uma live ao vivo, é para isso, né? Para a gente interagir sobre esse assunto, né? Provavelmente quem está aqui, se conhece alguém que tem déficit de atenção, você mesmo e tal, esse assunto é interessante, comenta aí. E aí ele fala, eu vou dar uma lida nas partes, nos trechos que eu grifei do livro e depois eu vou dar uma comentada sobre isso, né? Aliás, sobre isso com minha bagagem de estudos além desse livro, né? Se eu me recordar. Gosto muito de sugerir filmes, né? Pra gente ilustrar o assunto. E ele fala que se este fosse um livro de autoajuda, ele poderia redigir uma conclusão agradável e simples para essa história. Os livros que têm uma estrutura de autoajuda deixam o leitor satisfeito, o autor identifica um problema, geralmente um que o tem enfrentado, explica como fez para resolvê-lo, então diz, agora, caro leitor, você pode fazer como eu, e isso te libertará. Mas esse não é um livro de autoajuda. E o que eu tenho a dizer, o Johan fala, é mais complexo. E isso implica na admissão que eu mesmo, no caso o Johan, não resolvi em mim o problema por completo. Na realidade, nesse ponto, escrevendo no isolamento da pandemia, a minha atenção nunca esteve pior. Então, no momento da pandemia, ele se isola numa praia,
e tira toda a conexão por 3 meses. Então ele usa um computador sem acesso à internet, ele usa um iPod com algumas músicas e umas entrevistas, mas ele não baixa nada novo, um celular burro somente para ligar para o hospital, né? Tem o smartphone, que é um telefone inteligente, tem um telefone burrofone, que é o que não acessa a internet, ele faz só ligações. E ele só manteve um celular, porque se ele precisasse avisar alguém da família, alguma coisa que acontecesse, ele precisava ter esse recurso. Mas fora isso, ele não usou o acesso, principalmente o acesso à internet, nesse desafio que ele fez a si mesmo para focar na escrita do livro e tal, né? E aí no livro ele conta da abstinência que ele sofreu por estar sem contato com as mídias sociais e a internet. Ele fala que no caso dele, o colapso veio no mês que vivia uma sombria atmosfera de sonho. Em fevereiro de 2020, cheguei ao aeroporto de Heathrow para pegar um voo para Moscou, e lá James William, um amigo estrategista do Google, que você viu ser citado nas páginas deste livro, enquanto me apresentava pela alucinante luz amarela do aeroporto lindo para o meu portão, notei algo estranho. Alguns funcionários estavam de máscaras faciais. Claro, eu ali havia o noticiário sobre o novo vírus que surgia em Wuhan, na China, mas imaginei, como muitos de nós, que o problema seria contido na fonte antes de virar uma pandemia, como ocorreu nas crises de gripe suína, do ebola, nos anos antes. Senti uma ponta de irritação com aquilo, interpretei como paranoia e embarquei no meu voo. Então ele, assim como várias pessoas, quando a pandemia chegou, né, a gente meio que duvidou do que eu me lembro bem de mim mesma, duvidando, porque a gente já tinha passado por vários problemas parecidos, né, e eles não viraram o que virou a pandemia de 2020. Bom, pousou no inverno estranhamente quente, não havia neve no chão. E, e aí, conversando com o James, ele disse que anos estudando a questão do foco, chega à conclusão que a atenção assume 3 formas diferentes, todas elas sendo roubadas agora. Ao examiná-las, ficou bem claro para mim muito do que havia aprendido até então. Então, segundo James, do Google, a primeira camada da nossa atenção é uma luz direta. É quando você foca em ações imediatas, como vou entrar na cozinha e fazer um café. Isso é um tipo de foco. Você está procurando seu óculos, quer saber onde está o que tem na geladeira, quer terminar de ler este capítulo do livro, é chamado de luz direta. Como expliquei antes, envolve concentrar nosso foco. Se a luz direta é dispersada ou perturbada, você fica impedido de realizar ações a curto prazo, como essas, por exemplo. Então, vamos supor que você decide ir até a cozinha fazer um café, e aí, no caminho de ir para a cozinha, você se depara com algo no meio do corredor e decide tirar aquilo do meio do caminho, e aí aquilo te impede de fazer o que você tinha decidido fazer, que era fazer o café, né? Então, é a luz direta. A segunda camada é a luz estelar. É o foco que se aplica às metas de longo prazo. Projetos que se estendem no tempo. Você quer escrever um livro, por exemplo, quer montar um negócio, você quer ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, por que não? É a chamada luz estelar, porque quando se sente perdido, você olha as estrelas e lembra qual é a direção que está viajando. Se você se dispersa e da sua luz estelar, disse ele, perde
de vista as metas de longo prazo, começa a esquecer para onde está indo. E isso acontece com muita gente. As pessoas não sabem para onde elas estão indo, elas só estão indo. Se estão indo para um abismo, para uma montanha, para um rio, para um mar, elas não sabem para onde elas estão indo, elas só estão indo, dormindo, zumbizando, né? Mas é a luz estelar. Mas se elas têm uma noção de que para onde que elas estão indo, esse foco estelar, bastaria elas reverem, rememorarem para onde elas decidiram ir um tempo atrás e pronto. Não, peraí, quero ser um bom pai. Por exemplo, uma boa mãe, né? A pessoa tinha essa meta de ser um bom pai, uma boa mãe. E aí tem filho e aí começa... na realidade é muito mais difícil, né, daquilo que a gente imaginou. Inclusive tem um livro que eu não li, mas que eu gosto muito do título, que é Eu Era Uma Ótima Mãe Até Ter Filhos. Eu me identifico muito com esse livro, né? Eu me lembro muito bem, antes de ter filho, como eu achava que eu saberia tudo e não sabia nada. Eu era uma ótima mãe até ter filhos. A terceira camada da atenção é a luz diurna. É a forma de foco que permite saber, antes de mais nada, as razões das suas metas a longo prazo. O que leva a querer escrever um livro, né? Então, qual a razão disso? Tudo bem, você quer ser uma boa mãe, um bom pai, por exemplo, mas por que você quer isso? Entende? O que leva a querer montar um negócio? Para que vai montar um negócio? Para ganhar dinheiro. Para quê? Eu gosto muito de fazer essa pergunta para as pessoas, né? Eu adoro fazer a pergunta específica que é: para que você quer ganhar na Mega Sena? Todo mundo quer ganhar na Mega Sena. Isso 99% das pessoas gostariam de ganhar na Mega Sena. Mas eu pergunto, se você ganhasse na Mega Sena, o que você faria com esse dinheiro? E aí elas respondem, obviamente, eu faria mais dinheiro, eu investiria, colocaria no banco e o banco ia me dar mais dinheiro. Entendi, aí você já tem muito dinheiro, agora você vai fazer mais dinheiro. E aí o que você vai fazer com esse dinheiro? E a maioria das pessoas que eu pergunto, diria que 90%, não sabem. E uma outra parte sabe, mas o que elas vão fazer não precisa de um prêmio da Mega Sena para ser feito. Por exemplo, eu iria para Paris, sei lá, eu iria para Madagascar, Vietnã, mas muita gente iria para Paris. Não precisa de um prêmio da Mega Sena para ir para Paris, não precisa, não tem, assim, é infinitamente menos dinheiro que você precisa para fazer uma viagem como essa. Mas não, eu quero uma casa. Tudo bem, uma casa também não precisa de ganhar na Mega Sena para ter uma casa, né? Enfim. Mas entendo. Mas a maioria das pessoas, ela não sabe para que ela quer o que ela quer. Quer um negócio. Para que é um negócio? Não sei. Qual a sua visão do que significa ser um bom pai ou uma boa mãe? Se for capaz de refletir e pensar com clareza, não conseguirá conceber essas coisas. Ela deu esse nome porque só quando uma cena iluminada por uma luz diurna é que conseguirá ver as coisas ao seu redor com muita clareza. Só se você se dispersa a ponto de perder a noção da luz diurna, de muitas maneiras, talvez não seja capaz de saber quem você é e o que quer fazer ou para onde deseja ir, né? Por exemplo, essa pergunta é muito difícil, né? Para que você quer ser uma boa mãe? Para quê? Porque é isso, né? Mas a gente sabe, a gente quer ser amado, né? No fim da história, a resposta, eu vejo assim, a gente quer ser amado, quer ser querido, quer pertencer, quer fazer parte do grupo. Ele acredita que perder a luz diurna é a mais profunda forma de dispersão. Se você pode até começar a ser incoerente
o que ocorre quando você para de fazer sentido para você mesmo, por não dispor de espaço mental para criar uma história a respeito do que você é. Só é possível encontrar sua luz diurna se a sua luz estelar tiver períodos sustentados de reflexão, de divagação, de pensamento profundo. James acredita que nossa crise de atenção está privando todos nós dessas 3 formas de foco. Estamos perdendo nossa luz. E esta luz, né, diurna, que precisa de muita reflexão, e divagação de pensamento profundo, essa é a questão maior. Eu, como terapeuta na clínica, trato de muitas pessoas que elas não conversam com as pessoas que elas mais amam. Não conversam, não separam um tempo de qualidade para aprofundar uma conversa, né? Não tem essa conversa. E sem essa conversa, né, não tem luz diurna. Então, é isso aqui. James sugere outra metáfora que talvez ajude a entender isso. Às vezes, hackers decidem atacar um site de maneira bem específica. Colocam um número enorme de computadores tentando se conectar a ele. Todos ao mesmo tempo, e com isso extrapolam sua capacidade de lidar com o tráfego. A ponto de deixá-lo vulnerável a ser acessado por qualquer um. Quando então cai, o site desaba. É o tipo de ataque por navegação de serviço. James acha que estamos todos passando por algo parecido, como um ataque por navegação de serviço que está sendo dirigido à nossa mente. Somos esse servidor e há todas essas coisas tentando capturar nossa atenção, jogando informação em cima de nós. Isso sabota nossa capacidade de reagir, seja lá qual for essa capacidade. Deixa todo mundo em um estado de dispersão ou paralisia. Somos inundados tal ponto que isso preenche nosso mundo e não conseguimos achar um lugar para ter uma visão do todo e perceber nosso grau de dispersão e tentar descobrir o que fazer a respeito. Isso simplesmente coloniza todo mundo. Entende o problema? O problema é que a gente está sendo atacado todo o tempo por milhares de notificações, seja no celular, seja no computador, seja a campainha que toca, seja aquela operadora que nos liga. É muito estímulo o tempo todo. E aí a gente tá sem... A gente nem levanta, já começa a apanhar de novo. E, bom, saí do apartamento de James e caminhei pelas ruas da capital russa, ponderando se existe de fato uma 4ª forma de atenção que eu chamaria de luz de estádio. Nossa capacidade de ver o outro, de ouvirmos uns aos outros e trabalharmos juntos para formular e lutar por metas coletivas, né? Então, a crise climática não poderia ser mais evidente, por exemplo, né? Então, pensei o Johan pensa nas próprias emissões de carbono dele, né? No voo de volta para Londres, porque ele é londrino, lá da Inglaterra, constatei que uma longa jornada havia apreendido um volume imenso de coisas sobre a atenção e que eu poderia corrigir a minha um pouco, gradualmente. Ao aterrissar, notei que agora todo mundo no aeroporto usava máscara. Até as bancas de jornais estavam cheias de imagens de hospitais na Itália com pessoas morrendo no chão ou pelos corredores. Eu não sabia disso naquele momento, mas eram os últimos dias antes da interdição de viagens aéreas ao redor do mundo. Então, ele fala que naquele momento ele tinha aplicado de maneira constante que aprendera nessa jornada passo a passo. Para melhorar a atenção, havia introduzido 6 grandes mudanças na minha vida.
Então agora, neste momento, o Johan vai falar a parte mais importante do livro, né? Quem tiver aí para ouvir, ouça. Como ele introduziu 6 grandes mudanças na vida dele em relação a essa questão do foco. Primeiro, usava pré-compromissos para não mudar tanto de uma tarefa para outra. Então, lá no início do livro, ele explica que cada vez que a gente muda de tarefa, a gente está fazendo uma coisa e muda para outra, a gente tem um período de adaptação do cérebro. Esse período pode parecer segundos, mas ele leva um tempo, né? O pré-compromisso ocorre quando você percebe que para mudar o seu comportamento precisa tomar medidas capazes de bloquear esse desejo de mudar de tarefa e que torne mais difícil quebrar esse compromisso mais adiante. Para mim, um passo crucial foi um K-Safe. K-Safe. Como eu expliquei antes, obviamente, é um grande cofre de plástico com tampa removível e você põe seu celular dentro, fecha a tampa, ajusta o tempo na parte superior por 15 minutos ou até 2 horas. Então, tranca seu celular pelo tempo que selecionou. Antes de entrar nessa jornada, meu uso do K-Safe era eventual. Agora ele usa diariamente, sem exceção, o que permite ter longos trechos de foco. Isso também, no laptop, ele programa o Freedom, que desconecta da internet por um tempo que ele seleciona. Enquanto escrevo essa frase, ele está em uma contagem regressiva de 3 horas. Entende? Então, o Johan, ele usou um artifício que é uma caixa onde ele tranca o celular dele lá dentro com um timer e só abre depois que esse timer acabar. Aí você me fala, mas como eu vou ficar 2 horas sem celular? Minha gente, não existia celular antigamente, né? Não existia nada, né? Enfim, é possível. A segunda coisa que o Johan fez foi, né, para reaver o foco dele de volta, mudei minha maneira de reagir ao próprio senso de dispersão. Então, ele costumava se repreender e dizia, nossa, sou muito preguiçoso mesmo, podia ser melhor, o que é de errado com você, tentando fazer sentir vergonha por não conseguir focar. Agora, com base no que o Mihaly me ensinou, não consigo falar o sobrenome do Mihaly, alguma coisa, é Mihaly, eu falo, mas ele ensinou que em vez disso, outro livro maravilhoso sobre foco se chama Flow, do Mihaly, que eu também recomendo. Eu ainda não li, mas eu recomendo. O que poderia fazer para entrar num mundo diferente comigo? Eu pergunto. O que poderia fazer para entrar em um estado de fluxo? Acessar a capacidade da própria mente de focar profundamente. Lembro-me que Mihaly me ensinou sobre quais são os principais componentes do fluxo. Então, digo a mim mesmo, o que seria uma coisa significante que eu poderia fazer agora? O que estaria no limite da minha capacidade? Como posso fazer algo que atenda a esses critérios? Aprender a buscar o fluxo é bem mais eficaz do que sentir vergonha autopunitiva. Então, a própria visão dele sobre a divagação mental, né? Porque algumas pessoas você está falando com ela e ela começa a divagar. Ah, então eu tenho TDAH. Não, a divagação mental é uma capacidade humana absolutamente normal. E ela, no livro, ele detalha bem isso, como que ela funciona. Ela é maravilhosa para o nosso aprendizado. Mas, para eu entrar em estado de fluxo, eu tenho que estar interessado pelo assunto, ser um assunto desafiador, o tanto de desafio que eu consiga alcançar. Não pode ser um desafio que eu não... Por exemplo, se eu tentar focar
em um assunto sobre física, que eu não conheço absolutamente nada, vai ser difícil para mim, porque eu, né? Agora, se eu for um assunto que eu tenho uma certa dominância, mas é um tanto desafiador, aí sim. Com base no que aprendi a respeito de como as mídias sociais são projetadas para hackear o nosso espectro de atenção, fico agora 6 meses do ano fora delas. E eu sou fã dessa pessoa que consegue fazer isso. Hoje, eu ontem decidi limitar o meu tempo de uso do Instagram, que o Instagram é a rede social que eu mais perco tempo nele, né? Para outras pessoas pode ser outras. Não é que eu perco tempo, é que eu tenho, por exemplo, no YouTube eu posso pôr um audiobook e deixar tocando, lavar minha louça, pelo menos eu tô fazendo alguma coisa que eu considero útil. Agora no Instagram não, fico passando dedinho, quando vê passou 1 hora. E aí eu limitei o meu tempo do Instagram ontem, né? E aí hoje eu vim fazer a live, se eu deixasse o tempo limitado, ele ia cortar a minha live no meio do caminho. Então eu tive que deslimitar hoje, mas depois da live eu vou voltar a limitar. Ele consegue ficar 6 meses do ano sem rede social. Bom, para garantir que eu consiga manter isso, sempre anuncio publicamente quando estou saindo, mantendo um tweet avisando que eu vou ficar fora por um determinado tempo, deixo pendente o risco de fazer o papel de idiota se frequentar a voltar de repente, fazer apenas 1 semana depois. Também peço à minha amiga Lísia que mude minhas senhas. Ele pede para uma amiga tirar a senha dele. A rede social que ele está falando aqui é o X, né? Esse é um uso, graças a Deus. Adorei o que aprendi sobre a importância de deixar a mente devagar, é o 4º tópico. Compreendi que deixar a mente devagar não é fazer a atenção desabar. Na realidade, em si, uma forma crucial de atenção. Agora fico sempre um passeio de 1 hora por dia sem celular ou qualquer outra coisa que possa me distrair. Deixo os pensamentos flutuarem, descubro conexões inesperadas. Isso é maravilhoso. Contemplar um pôr do sol, por exemplo, e deixar a mente devagar por 1 hora. Faz muito bem. A quinta proposta dele aqui costumava encarar o sono como um luxo, ou pior, como um inimigo. Agora sou rigoroso comigo e faço questão de dormir 8 horas toda noite. 8 horas inegociáveis, né? Tem um pequeno ritual para relaxar, não vejo nenhuma tela 2 horas antes de me deitar e acendo uma vela aromática. Tento me desligar das coisas estressantes do dia. Comprei um dispositivo Fitbit para medir o meu sono. E se durmo menos de 8 horas, obrigo-me a voltar para a cama. Isso faz realmente uma grande diferença. Inclusive, o sono é o melhor antidepressivo, ansiolítico que existe na face dessa terra, tá? Bom, não sou pai, mas sou muito envolvido na vida do meu afilhado e parentes mais jovens. Passava de propósito bastante tempo com eles, fazendo coisas e atividades dinâmicas educativas que eu planejava com antecedência. Agora, a maior parte do tempo que passo com eles é simplesmente para brincar livremente ou deixar que brinquem na deles, sem direcionamento ou supervisão, sem que se sintam aprisionados. Aprendi que quanto mais brincadeiras espontâneas fizerem, mais saudável será o alcance do foco e atenção. Tento dar a eles o máximo possível disso. Evitar comida processada, meditar, incorporar outras práticas lentas, como yoga, ou tirar um dia a mais de folga semanalmente. Obviamente, o Johann Hari é uma pessoa muito privilegiada. Leida
Peixoto. Eu durmo 8 horas. Parabéns. Muito bem. E obrigada por acompanhar a live, viu? Muito obrigada. Esse conteúdo é precioso. Bom, e essas são as 5 coisas que o Johann, 6 coisas que o Johann fez, né? Como determinação depois de tudo que ele estudou. Para mim, a melhor forma de você conseguir mudar é você ter consciência, né? E aí, finalizando aqui, vamos lá, se tem alguma coisa mais importante. Nossa, tem assunto para mais uma live, minha gente. Vou deixar aqui para terça-feira. Já falei aqui por 40 minutos, né? Na terça-feira, às 19 horas, então, eu vou fazer a última live aqui com o finalzinho desse livro, porque esse livro ele é feito para ser degustado, apreciado. São informações riquíssimas que a gente tem aqui no Foco Roubado do Johann Hari, tá bom? Muito obrigada aí quem acompanhou a live, quem ficou só um pouquinho, quem estiver assistindo ela gravada no YouTube. Quem chegou depois, não pegou o comecinho, vai lá no YouTube, tem uma série de lives sobre esse livro e tem séries de lives sobre outros assuntos que eu deixo lá no meu canal do YouTube. Você digita lá Te Cuida com Y, você vai encontrar o Te Cuida. Quem tiver interesse em fazer terapia comigo, eu faço atendimentos clínicos, é só você me mandar um direct aqui no Instagram. Quem tiver no YouTube, entra no Instagram, manda um direct, eu respondo todos os meus directs. Ou então me manda um WhatsApp, também tem o link lá na bio do Instagram. Gratidão, fica bem, te cuida e até terça às 19 horas com o finalzinho desse livro maravilhoso, tá bom? Beijinho.